Neste momento, a gente segue repercutindo esse assunto e a gente vai conversar aqui no 360 com o senador Nelsinho Trade, porque ele é presidente da representação brasileira do Parlamento do Mercosul. Vem para cá, senador, muito obrigada por estar conosco nessa conversa tão importante, então viabilizada, inclusive, pela nossa analista Jussara Soares, que vai participar do papo conosco. Senador, obrigada, e eu quero que o senhor comece, então, dando o seu ponto de vista e o ponto de vista sobre a representação que o senhor tem em relação ao Mercosul, diante desse boicote do Carrefour lá na França, a nossa carne bovina brasileira, do Mercosul. Muito boa tarde, Débora. Boa tarde, Jussara. Boa tarde a todos os telespectadores da CNN que estão nos acompanhando. Realmente foi uma declaração muito infeliz, uma atitude muito infeliz por parte do CEO do Carrefour, que, consequentemente, irá trazer consequências diplomáticas na relação Brasil-França. Vocês vão de lembrar que esse acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia sempre teve uma contradita, um senão por parte do governo francês. E a gente sempre falava por aqui que isso era um pano de fundo no sentido da própria França temer uma concorrência por parte dos produtos, principalmente do agro brasileiro. Ora, uma atitude como essa evidencia isso. Eu penso que o CEO de uma empresa de renome internacional, como é o Carrefour, não iria ser dita se não tivesse uma concordância, uma ressonância com o governo francês. E veio num momento muito inapropriado. A gente tem que lembrar que no ano que vem nós iremos ou poderemos comemorar, celebrar 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e França. Qual vai ser o clima em função de uma atitude como essa? Porque isso repercute diretamente no produtor rural brasileiro, que para poder se qualificar, se certificar, a fim de exportar os seus produtos para o mercado europeu, ele tem que investir, ele tem que apurar a tecnologia, ele tem que fazer com que o seu produto possa ser a toda prova de qualidade absoluta. E da noite para o dia vem uma declaração dessa com esse boicote. Você pode ter certeza que haverá, ou melhor dizendo, vou falar no plural, haverão de ter reações fortes e duras, não só por parte do Brasil, como também dos países do Mercosul em função dessa questão. Deixa eu só emendar. Pode falar, pode concluir. No dia 9, lá em Montevidéu, nós vamos fazer a primeira reunião já previamente marcada, com uma pauta diversa que não essa, mas que com certeza esse assunto vai tomar conta da reunião do Palasul em Montevidéu. Deixa eu só emendar uma pergunta aqui, a Jussara já vem para mais perguntas também, mas o senhor falou que a avaliação de que essa medida do CEO global do Carrefour tenha sido em consonância com o governo da França. Quais os elementos, no caso, senador, o senhor teria para fazer essa afirmação? Olha, uma declaração como essa, com uma atitude como essa, não ia ser tomada isoladamente, com uma repercussão internacional, como vocês estão vendo que teve. Eu quero aqui informá-los, até porque ela já publicou nas suas redes sociais, a ex-ministra Tereza Cristina, minha colega senadora por Mato Grosso do Sul, convidou o embaixador francês para comparecer à Comissão de Relações Exteriores a fim de prestar esclarecimentos a respeito dessa questão. Então, muita calma nessa hora. Haverão de ter, sim, desdobramentos em função dessa infeliz atitude.
Eu vou chamar a Jussara Soares, que viabilizou essa nossa excelente conversa, senador, e quero só dar um recado. Essa entrevista está sendo exibida simultaneamente no nosso canal parceiro CNN Money. Jussara, sua pergunta. Boa tarde, senador. Muito obrigada aqui pela entrevista e pelos esclarecimentos. Senador, o quanto esse boicote do Carrefour francês à carne brasileira tem a ver com essa possibilidade de finalmente fechar o acordo Mercosul-União Europeia? O senhor vê que isso é uma tentativa, o argumento vindo da França da questão de não segurança da carne bovina brasileira é um argumento, mas que tenta esconder ali uma tentativa de barreira comercial? Evidente. A gente observou, principalmente durante essas tratativas que já passam de 20 anos para celebrar esse acordo entre Mercosul e União Europeia, que sempre a França, de uma forma mais específica, coloca um pormenor, um senão, uma questão ambiental, a questão do desmatamento, a questão dos incêndios, a questão das mudanças climáticas, que tem muito a ver com tudo isso que eu falei, como pano de fundo para poder não assinar esse acordo. A partir do instante em que isso, depois de muita negociação entre os governos todos, não só dos países do Mercosul, com os outros países da União Europeia, chegaram a um eventual entendimento, veio essa notícia. Precisava disso num instante tão importante em que a conjuntura internacional está demonstrando que há que se ter uma união dos blocos da América do Sul com a Europa, para a gente poder fazer minimamente frente a uma política legitimamente saída de um Estado de democracia dos Estados Unidos, em que lá a economia vai se voltar internamente e vão priorizar eles mesmos em detrimento dos outros. Então, eu digo para vocês, no mínimo, além de infeliz, não foi sensata essa posição. Agora, senador, a gente está falando sobre as reações, né? Queria aproveitar, como o senhor, né, também está ali no parlamento, o senhor ocupa várias funções estratégicas para esse assunto que a gente está conversando. O senhor citou Tereza Cristina. Tem um texto no Senado falando em reciprocidade ambiental. Tem outro, sim, nesse mesmo sentido na Câmara, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer correr com ele para pensar nesse texto que está seguindo no Senado. O senhor acha que é para valer, ou se houver um recuo do CEO lá do Carrefour, um pedido de retratação como quer o setor, poderia, enfim, arrefecer essa discussão? Olha, Débora, a gente aprende que na vida cada ação tem uma reação. Isso é inerente da competitividade que nós, seres humanos, estamos sujeitos. A partir do momento que veio essa ação de lá, daqui para lá veio a questão do presidente Arthur Lira de apensar esse texto ao texto do Senado, que já está numa tramitação. Você pode ter certeza, nós estamos aqui para defender o produtor brasileiro. Nós estamos aqui para defender o agro brasileiro. E a gente sabe o que esse pessoal passa para poder se habilitar a ter o seu produto aprovado, referenciado para poder ir para a Europa. E imagina o que de investimento esse pessoal teve que fazer para da noite para o dia sofrer uma ação dessa natureza. O prejuízo que esse pessoal vai ter. Então, nós não vamos nos silenciar por aqui. Eu estou junto com a bancada que defende esse setor para poder agir em comum acordo e dar elementos, porque a gente, no Legislativo, nós damos elementos para o Executivo agir. Jussara. Senador, mais cedo eu falei com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e eu questionei se o governo vai tomar alguma atitude, né, para tentar reverter essa questão do boicote do Carrefour à carne brasileira. Ele disse que não, mas que ele tem apoiado o boicote dos produtores brasileiros. Na sua avaliação, isso é o suficiente? E segunda pergunta, o que o governo brasileiro poderia fazer? Olha, eu penso que nesse primeiro momento, um pouco de boa vontade
sensatez e mostrar que ainda tem a bandeira branca por lá de cá, não é uma medida ruim. O ministro Fávaro, no seu equilíbrio, agiu dessa forma, mas você não tenha dúvida, a partir do momento que ele sentir que o setor foi afetado e isso prejudicou o setor, ele não vai ter, assim como o governo brasileiro, outra alternativa a não ser em sair em defesa daqueles que movimentam positivamente a nossa economia, que é o setor do agro. Mais uma, Jussara Soares, para a gente encerrar essa nossa excelente entrevista. Senador, a última pergunta para o senhor. O senhor está se preparando para a reunião do Parlasul, né, que é a reunião dos parlamentos do Mercosul. Como é que o senhor pretende colocar essa discussão sobre o boicote da carne do Mercosul? Não é, inclusive, somente a carne brasileira, né, mas de todo o Mercosul. Como é que o senhor já está tratando com isso, e o senhor já tem conversado com seus pares nos países vizinhos? Bom, nós vamos chegar lá com uma pauta já definida, é a última sessão do ano, no dia 9 de dezembro. Com certeza vai ter o assunto da eleição no Uruguai, que ocorreu ontem, e esse assunto vai tomar frente aos demais, porque afeta os países dos representantes que lá estão. Porque quando eles falam nesse boicote a nível de Mercosul, aspas, e depois evidencia o Brasil, eles falam do Mercosul. Então, e lá você pode ter certeza, lá é o palco do debate, é o palco das discussões, os parlamentares estão lá justamente para isso e com certeza absoluta haverão de ter elementos por parte das delegações que lá compõem, Uruguai, Paraguai, Argentina, Brasil e os demais componentes do Parlasul em relação a essa situação. Eu mesmo já me inscrevi para usar da palavra, porque lá tem uma inscrição prévia, justamente para abordar esse assunto. Muito obrigada por essa entrevista. Nós conversamos com o senador Nelsinho Trade. Nelsinho, senador, muito obrigada. Ele que é presidente da representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Obrigado, uma excelente semana, um bom trabalho para o senhor. E obrigada, Jussara, por viabilizar essa conversa. Eu que agradeço, Débora, agradeço, Jussara, e digo a vocês, eu estou aqui pelo Mato Grosso do Sul, o estado da carne mais saborosa do Brasil. Muito obrigado. Eita, obrigada, senador.